Olá, meu colega, vamos falar agora sobre as 8 etapas do processo de financiamento. O processo para contratar o crédito é o mesmo, mas tem as variáveis que são as mais simples de serem percebidas, que é o preço, qual que é o valor, qual que é a entrada que você está dando. Quanto maior a entrada, menor as parcelas e os juros também, logicamente, né? No caso, vai pagar menos parcela, paga menos juros. É o valor das parcelas que você pode pagar. Tem aquela limitação lá de até 30% do quanto você recebe, ou você e seu companheiro, quanto você recebe, até 30%. Tipo de financiamento, essa tabela Price, saque ou sacre, né? Qual a forma, qual banco você escolher para financiar. Esses 5 variáveis são normais, depende de onde você vai comprar, você tem que saber que eles existem, então tipo não é a ideia. Se tiver dúvida, fala com o corretor, né? Eu escrevo aqui abaixo também que eu vou responder o mais breve. Se eu não tenho muita dificuldade, as variáveis são essas, o procedimento é praticamente o mesmo, praticamente. Primeira análise de crédito, ver quanto você ganha, ver quanto é sua fonte de renda, quanto você tem guardado, se tem outros bens, se tem outros imóveis. Você vai levar tudo pro gerente. Ah, vou levar meu olerite, meu prolabore, o gerente vai ter que verificar quanto você ganha, né? Normalmente eles pedem o salário, né? Quanto que é o olerite, mas você pode, no caso, eu não tinha salário, né? Eu não tinha olerite, o que, que eu levava? Era o meu extrato bancário, com os honorários que eu recebia, né? Então, a forma de eu provar que o meu ofício rendia para eu conseguir pagar os imóveis era com meus honorários que eu recebia dos processos que eu fazia. E o gerente, o banco aceitou. Tanto que até hoje eu fiz todos os meus financiamentos usando apenas o meu extrato bancário. Ou então, se você tiver uma empresa, você pode pegar o faturamento da empresa, né, usar, você recebe dividendos. A Caixa Econômica ela não entende dividendo como renda, isso é um problema dela. Mas existe se você tiver movimentação bancária, eles podem, seja amigo do teu gerente nesse sentido, né? Normalmente o gerente oferece coisas boas para ele e para o banco, mas no caso, se você tiver um bom relacionamento, ele pode te auxiliar nisso, né? O prazo da análise vai uns 5 dias úteis, então você pede, ele faz o requerimento interno, vai para outro setor, não tem mais controle, tem que esperar. Agora na pandemia aumentou para 10 dias úteis, mas tipo, acontece bem possível. Após a liberação do crédito leva 40 dias, né? O que acontece? Eu fiz nessa pandemia aí, teve a isenção de IOF, né, dos financiamentos. Eu queria pegar um imóvel, tanto que eu fiz todo o procedimento e tal. Fiz análise, foi aprovado e quando foi liberar, houve a revogação da isenção de IOF e tipo, aumentou o meu custo. Eu cancelei, já era. Escolha o imóvel, se tiver com crédito pré-aprovado, qual que você quer. Por isso que eu falo, quando você vai fazer um lance no leilão, passa o procedimento de avaliação de quanto você tem de crédito no banco. Porque liga pro gerente, eu vou comprar aí, libera meu crédito. Ele faz análise, né, para você saber quantos tem, porque imprevisto acontece. Vai que você dá o lance e você não consegue pagar. Alguns leiloeiros cobram multas por isso, né? Então, tipo, você pode não participar mais de leilões se você não tiver condições de cumprir. Você sempre tenha alinhado quando vai fazer alguma coisa com o seu gerente de banco, porque se for financiar, né? Porque assim fica muito mais fácil. E considera também a documentação regular dos imóveis que são financiados. Por isso, quando você faz um lance num leilão, ele paga todas as dívidas de condomínio e IPTU, né? Porque quando você vai fazer a transferência do imóvel, tem que juntar esses documentos e o banco ele só vai financiar se tiver tudo regular. Então, por isso que é interessante sempre ficar cuidando quais são as dívidas que tem no imóvel. A avaliação da engenharia é quando você vai fazer o financiamento do imóvel. O engenheiro tem que avaliar quanto que ele vale. E a taxa, normalmente, eu fiz uma dessas, essa que eu fiz agora da Caixa Econômica, foi R$ 750 que eu paguei. E fez a avaliação, estava bom o valor, quanto era de entrada estava ótimo. Só que daí, na hora do financiamento, eu desisti do financiamento e resolvi pagar à vista, porque não fazia sentido pagar a taxa do financiamento mais o IOF ia ser inviável o custo, né? O que eu ia pagar de ITBI para transferir o imóvel foi quase o custo do IOF, tipo, não faria sentido, então eu abandonei o financiamento no meio e eu perdi a taxa de engenharia, porque ela foi cobrada antecipada para avaliar o imóvel, eu não usei o financiamento, eu perdi, já era. Mas é algo que precisa ser pago se tu quiser avaliar, pois o engenheiro ele vai ver quanto que vale o imóvel, um avaliador do imóvel, né, para liberar o financiamento, para garantir que o imóvel não esteja super valorizado e você queira tirar mais dinheiro do banco do que ele vale. Depois disso tudo vai para o jurídico do banco para ver se não tem processo, se não tem dívida sendo cobrada, se você não tem nada de restrição no CPF,
se você tem teu score de pagamentos é bom, tipo, eles fazem essa pesquisa na tua vida financeira, né? Se tiver tudo certo, talvez peça algum documento extra para provar que você tem condições de pagar, mas se tiver tudo certo, se liberam já, né? Depois disso faz o contrato, o gerente ele te convida a assinar o contrato no banco, né? Ou, ou então ele envia digitalmente, você assina e manda por carta para ele, por Sedex, também é uma possibilidade. Embora eles aceitem assinatura digital, os cartórios de registros de imóveis muitas vezes não, apesar de estarmos no século XXI, eles querem um negócio com a tinta assinada. Vamos para frente, eu espero que mude isso em breve, né? Mas a princípio tem que ser impresso e assinado, né? Depois da assinatura, a burocracia acabou, você manda para o banco e o banco espera. Espera que eles vão assiná-la também, o gerente que tem poderes do banco vai assinar e vai ser enviado daí para o registro de imóveis. Os contratos são enviados para lá, tem uma taxa cartorária, cartórios, eu vou falar do registro especialmente numa aula aqui, mas os cartórios, alguns deles aceitam só em dinheiro, eu não sei, deve ser alguma, não sei, eu não quero nem falar sobre isso. Mas você tem que pagar a taxa do cartório mais o ITBI. Então é um requisito, você leva o contrato, mais imposto pago e paga a taxa para o cartório e deixa lá. Tem o prazo deles, 15 dias, 30 dias úteis, depende do cartório, tem que ver que é uma burocracia que tem no Brasil e que é meio que exagero, mas é a forma de dar segurança para nós, né? Vamos para cima. E depois disso, o registro pronto, é só levar a cópia para o banco, às vezes o próprio tabelionato ele envia a cópia ao banco, né? E quando você terminou de tá financiado, tá registrado, tá averbado a alienação para o banco, tá tranquilo. Quando você fez a alienação fiduciária e você terminou de quitar o financiamento, o banco ele envia uma carta de citação de levantamento da garantia e você manda isso para o cartório. O cartório vai cobrar lá, sei lá, R$ 150, é uma taxa de averbação disso, né? Só vai averbar que o financiamento foi pago, vai liberar o imóvel, se você quiser vender ou tal, ele fica desembaraçado de qualquer coisa. Mas a princípio essa fase final ali é apenas esse procedimento. Você fez o financiamento, está pagando e tal, quitou, eles mandam essa quitação, você averba no registro de imóveis e está livre, ele é seu. E basicamente essas são as etapas, são só 8, se tiver dúvidas escreva aqui abaixo, eu vou responder o mais breve. Então vamos para cima.